Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Medicina Tradicional Chinesa com o professor Bruno Limoeiro. Eu sou Bruno Limoeiro e hoje tenho o prazer imensurável de estar entrevistando um grande amigo meu, tá? Uma pessoa que eu acho de extrema importância na história da medicina chinesa no Brasil, né? Que se chama professor Walter Galvão. E eis o Walter Galvão aqui conosco. Boa noite, Walter. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que estão aí assistindo o teu podcast. É uma alegria poder colaborar, né? Falar um pouco não só da minha história, das coisas que eu vi também, né? Nesses 30 anos aí de profissão. Mas o Walter é uma pessoa muito intensa, que eu conheci ele há alguns anos. E não é brincadeira não, esses 30 anos aí, se desdobrar, parece ter 90. Então vamos lá, meu amigo. Eu queria saber, primeiro, como é que surgiu? Eu sei que você veio de outra área, você não começou na medicina chinesa, na sua vida profissional, né? Como é que surgiu o interesse na acupuntura e na medicina tradicional chinesa? Primeiro, eu era corretor de imóveis, não tinha nada a ver, mas desde garoto sempre pratiquei artes marciais. E a primeira pessoa que me falou em casa sobre Yin e Yang, e que virou até uma brincadeira nossa, familiar, foi meu pai, que era macrobiótico, se tornou macrobiótico e praticante do Hatha Yoga por conta de cálculos na vesícula. Então, a meditação e a alimentação resolveram, pelo menos, ele evitou a cirurgia que naquela época podia levar à morte, que era chamada céu aberto. E foi o primeiro a falar em Yang e aquela coisa do arroz integral, aquela empolgação da macro. Isso foi a primeira, foi assim, mas eu segui ainda com artes marciais e acabei, por morte do meu pai, tendo que trabalhar e fui ser corretor de imóveis. E achava que a vida ia ser aquilo ali, né? Até que um dia, num treino de karatê, eu fiz um problema ciático, uma lombociatalgia, e fui me tratar com shiatsu e acupuntura. E, rapaz, eu fiquei apaixonado. Falei, tinha um profissional no Rio, excelente, chamado Fujita. Quantas vezes eu fui para o consultório do Fujita porque eu achava engraçado o pessoal pagar para tomar uma dedada, gritar e ainda pagava. E eu achava aquilo muito interessante. E o Fujita então falou, você não quer aprender? Bom, aí nessa época também eu fui pai, minha filha nasceu e a presença dela nesse mundo influenciou muito também na minha decisão de mudar de profissão. E aí eu fui estudar shiatsu, comecei com shiatsu, né? Comecei com shiatsu, Zen shiatsu. Do Zen shiatsu fui para o shiatsu e depois fui aprender anatomia, fui procurar melhorar sempre, né? Estudei um pouco de fisioterapia no IBMR, que me ajuda até hoje. Enfim, vim da corretagem e passei então para trabalhar com shiatsu. Interessante que o shiatsu eu fazia para me distrair. Os amigos, ia para ir na casa dos amigos e tal, não tinha função assim comercial. Até que um amigo meu chamado Maneco Milha me falou, não, eu quero pagar. Eu vou pagar porque eu quero toda semana. E eu falei, então não sei quanto é que custa não. Aí ele mandou a secretária dele descobrir. E o primeiro dinheiro que eu ganhei foi 50 cruzeiros. Eu não lembro do dinheiro da época, tá? Porque mudou muito. Mas foi 50. Tipo 50 reais hoje. Eu ia na casa dele, fazia, tomava café, conversava pra caramba. E até que, quando eu vi, eu fazia 5 atendimentos à noite. Aí já eram 100 reais, ou 100 cruzeiros. Realmente eu não lembro do dinheiro, o nome que o dinheiro tinha na época. E numa crise de mercado imobiliário, isso aí aguentou a família. E aí eu tomei coragem, na época eu jogava tarô também com umas amigas,
Aí eu falei, vamos ver no tarô que se eu mudo de profissão. A amiga falou, você é louco. Mudei, gostei e não me arrependi. Interessante é que essa profissão de shiatsu e depois acupuntura me deu coisas que a outra, que tinha muito mais recursos, nunca deu. Como, por exemplo, possibilidade de viagem. Né? Fui à China algumas vezes, Japão, até a Coreia do Norte eu fui. Né? Olha que legal. E estou muito agradecido a essa profissão. De verdade, sou muito agradecido. Conheci muita gente bacana, fiz bons amigos. Você é um exemplo disso. Entendeu? Boas pessoas que eu conheci. Também, né? Se tem bom, tem ruim. Conheci também, sabe como eu sou, a minha natureza, tem uma banda podre aí que a gente não vai falar, mas que existe. Normal. Entendeu? E que prejudicou muito a acupuntura. Tem toda a profissão. Meu amigo, eu queria saber de você. Você falou até um pouco a respeito, mas eu queria saber como é que foi a tua trajetória profissional na época, se era muito difícil se estabelecer como profissional no Brasil na época, como é que era a aceitação das pessoas, né? E existia alguma dificuldade para estudar, para obter material? Como é que era isso? Porque, assim, hoje em dia é fácil, né? Você na internet tem 1 trilhão de cursos online. Mas na época não tinha PDF, não tinha computador, não tinha nada. Então, acredito que seja um pouquinho mais difícil, né? O material que eu usava muito, os primeiros livros, foi um livro muito interessante de um autor argentino chamado David Sussman. Foi um livro que ajudou muita gente aqui. Né? Era o Tom Sintan, era o livro que se usava na acupuntura clássica e por aí ia. Mas você falou de uma coisa que me lembrou de algo muito importante, um registro e um resgate histórico. Me permita esse parênteses aí que eu lembrei agora. Quando a gente fala de material, tem 2 caras lá da antiga, lá do passado, um chamado Tomoichi Sogo, que foi o que depois criou a Acupuntura Center e a Bioaco de São Paulo, e o Hajime, seu sócio, e o Simon da Cosmotron. Esses caras foram os primeiros caras a não só fornecer material, como também ajudar muitos profissionais, inclusive financiando projetos. Simão mesmo, eu vi Simão financiar muita coisa, queria fazer esse resgate aí desses caras que foram, o Sogo também, puxa vida, que faleceu já há uns 3, 4 anos, foi assim um dos grandes nomes que ajudaram a acupuntura no Brasil. O pessoal não fala muito do Sogo, mas o Sogo ajudou muita gente. E o Simão também, entendeu? E naquela época, obter material era muito São Paulo, né? A gente ia lá na Chinerva comprar, tinha uma loja em São Paulo que a gente ia comprar óleo para massagem, que chamava Viado de Ouro. Hoje é meio complicado esse nome aí, mas existia essa loja. E São Paulo é que era o grande lugar para estudar, né? Tinha a Associação Okinawa ali na Liberdade, que a gente aprendia-se lá o shiatsu, o seitai e a acupuntura japonesa, né? Depois começaram a surgir outras escolas, né? Mas os primeiros, assim, novamente o registro histórico eu não peguei, mas tem que falar também do professor Frederico Spett, que deu aula no Rio, formou muitos profissionais. A primeira turma, se eu não me engano, foi em 1981, no IAR, Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro, onde ele formou médicos, mas formou pelo menos um profissional não médico que se tornou uma pessoa muito conhecida, o falecido Antônio Augusto Cunha. Ele foi primeiro mestre de verdade, foi o professor Frederico Spett, que é outro nome que tem sempre que se falar dele quando se fala lá de trás, no começo da acupuntura no Brasil e do estudo do shiatsu, né? Shiatsu não, das medicinas chinesas. Já o shiatsu já foi por outro caminho, né? Tinha aí o shiatsu no Rio, tinha o professor Sakaimaki, que foi o primeiro a ensinar shiatsu. Também uma justiça seja feita, o professor Sakaimaki foi assim,
uma vítima, né? Porque ele chegou a ser preso por curar um jogador famoso, Garrincha, né? E o professor Sakai Maki pagou um preço caro pela competência. Hoje o filho dele é continuador do trabalho dele, que é o Ricardo Maki, que é um profissional excelente, um nome, uma referência na acupuntura e que honra muito o nome do falecido pai dele, né? Não sei se eu respondi o que você queria. Sim, não, respondeu tudo, sim. Com certeza, meu amigo. Você vê que interessante, né? Ele acabou sendo perseguido pela competência dele, né? Por fazer o que deveria de ser feito. Por competência. Competência, ao contrário. E ao contrário, né? A primeira iatrogenia no Brasil escreveu livros, ficou famoso e reverenciado, né? Como né? E, no entanto, primeiro pneumotórax lá foi justamente esse aí, que também não vou dizer o nome dele, mas foi. E o que era bom foi perseguido. Né? Complicado. Inversão de valores, né? Inversão de valores. E eu queria saber, Walter, você comentou que você já foi para fora, já foi para o exterior, né? E eu queria saber qual foi Sim. a tua primeira experiência internacional com a medicina chinesa? Minha primeira experiência, cara, foi engraçado. Eu fui para a Coreia do Norte, né? Fiquei 18 dias na Coreia do Norte. Pegaram o passaporte da gente na chegada lá, ficamos sem passaporte. Não, você foi para a Coreia do Norte, sim. Você acordou de manhã, vou para a Coreia do Norte. Como é que foi essa história? Não, isso aí foi que eu ajudei uns norte-coreanos que estavam aqui no Brasil, né? Eu os levei para vender uns artesanatos na feira de Ipanema, e lá eu arrumei um rolo com um sujeito sul-coreano, e, enfim, uma confusão lá, que não tomar o tempo falando essas coisas, e por causa disso daí, lá tudo gera relatório, veio o convite que eu havia protegido, então, os norte-coreanos aqui, um brasileiro aqui nos defendeu e tal, e aí lá tinha um instituto unilateral de amizade Brasil-Coreia, ou Coreia-Brasil, e aí convidaram para ir para lá. Eu não queria ir muito não, porque eu sempre tive medo de avião, mas aí um amigo meu, Julinho Mobílio, falou, não, vamos, deu força e tal. Eu tinha que comprar a passagem, que eu estava duro. Enfim, fomos lá para a Coreia do Norte, passamos pela China, pelo Japão, atrapalhada danada, ninguém nunca tinha viajado, ninguém falava inglês direito, um rolo danado. Mas chegamos em Pyongyang, vamos pulando assim, sabe, de um avião para o outro, Rio, São Paulo. Aí em São Paulo cancelaram o voo, foi para outro dia. Aí pegamos um voo da JAL para Los Angeles, Japão. Do Japão fomos para Pequim, né? Isso assim, emendando. Aí no dia seguinte, um cara pegou a gente no hotel lá, um coreano esquisito, botou a gente num avião e lá fomos nós para Pyongyang, né? Sem saber muito o que ia encontrar lá. Quando nós chegamos no aeroporto, né? Lá não tem como aqui, me chama aquele negócio, free shop, não é nada disso não. Tu vai entrando, né? E soldado pra caramba no aeroporto. Aí um amigo meu olhou e falou assim, estamos ferrados. Só tinha cara de fuzil na mão assim, todo mundo olhando pra gente. Eu falei, estamos em cana. Mas não, tinha os coreanos lá com o nosso nome, nos receberam com muito carinho, com muita dignidade. Nos alojaram confortavelmente num hotel simples, mas os coreanos foram muito gentis e nós fomos para um hospital chamado, acho que era 13 de maio, eu tenho até um papel, e ficamos lá observando, vendo eles tratando não só com medicina tradicional, mas também com medicina, umas coisas que eles inventaram lá, muito interessantes, por sinal, que é um povo que estuda muito. O que mais chamou a atenção é a fitoterapia deles, que é maravilhosa. Eles têm uns chás lá, que é tudo em forma de chá. Tem um que é muito bom, chama Insan, né, que é o ginseng
em vermelho, então tinha as misturas que eles faziam lá maravilhosas. E nós aproveitamos, conhecemos o país, conhecemos algumas ideias deles, né? Eu não vou falar mal desse povo, porque povo é bom em qualquer lugar do mundo. Povo é sempre povo. E eram boas pessoas. E eles tinham um carinho especial pelo Brasil, porque na época o mandatário lá era o pai desse Kim Jong-un, que é esse que está lá agora. Ele liberou a população para assistir os Jogos do Brasil na Copa da França. E os coreanos perguntavam, por que Brasil mais grande perdeu para a França? E os coreanos ficaram muito tristes com a derrota do Brasil. E quando chegava a dizer que era brasileiro, eles falavam, Badiro, Pelé, Ronaldo. Então, mais uma vez, o nosso futebol sendo o nosso grande embaixador, né? E lá eu, não vou dizer que eu aprendi, mas vi coisas interessantes. Trouxe até uns aparelhos de lá, mas o que me encantou foi a fitoterapia dos caras, que é poderosa. É poderosa. E o sistema de saúde deles, extremamente organizado, né? Até em momentos de Covid, agora, a gente pode até falar disso. Eles tinham um sistema lá que, por exemplo, quando a mãe ganha um neném, ninguém vai visitar lá, que bonitinho, quinzinho aqui, não é assim não. Ela tem umas cabines, igual cabine de telefone antiga, ela entra com o bebê ali, põe na frente de uma câmera, e o pai lá embaixo, ou os visitantes, veem a criança pela televisão, para não levar nada para dentro do hospital. Interessante, né? Isso há 30 anos atrás. Os coreanos do norte já agiam dessa forma. E aí viajamos lá, tal, vimos algumas coisas. Eles têm lá uma acupuntura craniana muito boa, é praticada muito no exército, e uma fitoterapia excelente. Foi a primeira, assim, em resumo, né? Foi a primeira viagem que eu fiz para perder o medo de avião, que eu não perdi até hoje. Legal. Meu amigo, deixa eu te perguntar, você participou já de várias conquistas pela MTC no Brasil, né? Apesar de você não falar muito, não divulgar, por ser do jeito que você é. Mas eu gostaria que você falasse de algumas, ou então a respeito dessas conquistas, como é que foi? Aí eu sei que você conseguiu muita coisa bacana pela acupuntura no Brasil. Fala alguma coisa pra gente, por favor. Bom, eu acho assim, o que eu considero relevante é fundarmos o sindicato, que infelizmente até hoje o acupunturista não consegue perceber o valor de um sindicato, né? Existem organizações aí com nomes pomposos, mas são apenas organizações. Então, o sindicato, sim, é que tem uma carta autorizada do Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, eu fui, sim, fundador do Sindacta. Acho que foi uma coisa que ficamos muito trabalhando, né, pela acupuntura ali. Lá atrás, no movimento já de regulamentação da acupuntura, lá atrás, com o falecido Kazuo Irizawa, foi o cara que começou esse movimento aí. Essa galera que está aí agora não lembra do Kazuo, não lembra do Daniel Okamura, que era uma figura extraordinária, entendeu? E no sindicato nós travamos um embate forte com o Conselho de Medicina, porque eles prenderam um chinês na Barra da Tijuca, e esse chinês acusado de ser médico, falsidade ideológica, né? Falso médico. E nós fomos para a luta para cima do Conselho de Medicina, com a ajuda de um amigo meu, do Marcelo Tagiba, do Dr. Paulo Lins. Fomos para a Justiça, fomos para o Tribunal e derrotamos o Conselho de Medicina. Rapaz, na hora até quase chorei de alegria, quando o juiz deu aquela pitomba lá e falou, enquanto não tiver lei, a acupuntura nesse país é uma atividade livre. E isso, tem uma figura que eu estou sempre distante do cara, mas por uma questão de justiça eu tenho que falar, Fernando Lira, como nós dois que lutamos aí com esses advogados, nós dois, e apenas nós dois. Tem outra gente que pegou carona, mas fomos só eu e o Fernando Lira, pelo Sindacta, que levamos a briga até o fim e ganhamos do Conselho de Medicina.
eu considero essa uma coisa, uma batalha, né? Interessante, né? Importante, um marco que serviu de jurisprudência para muita gente. Também com o nosso amigo comum, o Rafael Freitas, nosso querido amigo, vereador Rafael Freitas, criamos no Rio de Janeiro, igualmente a São Paulo, o Dia do Acupunturista, que legal. 23 de março. E que esse ano, se Deus quiser, faremos uma solenidade na Câmara dos Vereadores, se Deus quiser, esse Omicron já vai lá para que parta, e vamos, se Deus quiser, fazer essa solenidade, né? Também participei de alguns eventos importantes, como a primeira reunião do BRICS, os países de acupuntura lá em São Paulo. Levei grupos para a China, mandei grupos para a China, para a Universidade de Hebei. Estreitei laços com o Instituto Confúcio, né, através da minha amiga querida Ana Tchau, nossa amiga, né, da Ana. Também lá com a Federação Mundial de Acupuntura, o AFAS. Enfim, trouxe para o Brasil um cara muito interessante, chamado Felipe São Paulo. Também trago, às vezes, o professor Fernando Machado, junto comigo, né? Começou não comigo, com outro colega, mas depois ficou comigo, fazendo trabalho com a Tung, com a Azul, com o Balance, brevemente com a acupuntura funcional de 5 movimentos. E, assim, fazendo projetos, né, para a evolução da acupuntura e para que as gerações que estão chegando agora não passem o que eu e outros passamos, né? Ouvindo pessoas que hoje sabemos sem expressão alguma, algumas assim até com uma pompa e circunstância muito grande, mas que não acrescentaram nada além do próprio bolso, mas nada de importante. Também participei da criação do primeiro curso técnico de shiatsu. Foi trabalho meu na Secretaria, junto à Secretaria de Educação, né, para uma escola aí do Rio, que daí serviu de base para outras questões. Trouxe para o Rio de Janeiro, e foi uma escola vencedora durante o tempo, o INCISA, Instituto Mineiro, lá junto com o professor Paulo Noleto. Assim, o que eu lembro assim, agora é isso daí, né? E sempre em contato com a China. Também é importante falar que eu também trago às vezes no Brasil o professor Jesus Bonilla, da escola Corro, guarda esse nome, Corrigaco, escola de shiatsu. É escola de shiatsu, não é faculdade, nem escola de medicina. É escola Corro Shiatsu, Hakuryu Jujutsu e Corro Shiatsu. É uma escola de Hakuryu, que é uma arte marcial, né? E Shiatsu, o dedo que defende de uma desequilíbrio interno através do Shiatsu, é o mesmo dedo que te defende de um agressor externo. É a escola do Japão. Muita gente pratica o Corro Shiatsu e não sabe a origem do Corro Shiatsu. Então é dessa escola Corro que, junto com o Hakuryu, o mestre Jesus Bonilla, o Shihan, nono Dan, vem vez por outra ao Brasil. Se Deus quiser, esse ano ele virá, para novamente ensinar Shiatsu e ensinar o Hakuryu. Quem quiser saber mais sobre a escola é só entrar no site e ver os nomes que estão lá. Show, que legal, Walter. Bastante coisa. Bastante coisa, né? Isso que você está lembrando agora, né? Porque eu sei que tem mais coisa aí, mas deixa para lá, né? Então... Tem algumas coisas com Portugal, com França, e tem coisa que não vale a pena falar. Tem bastante coisa. Né? Mas, meu amigo... Porque, infelizmente, é só lembrar que nosso meio é yin yang, né? Tem pessoas que são da luz, do yang, e tem uma galera do yin também, né? Tem pessoas que acham que são da luz demais, eu digo, né? Tudo. Então, lembrando que também, todo extremo, né, se torna o contrário do mesmo. Todo mundo que se acha muito yang acaba tomando, né, atitude yin. Complicado. Mas, meu amigo, eu queria saber de você o seguinte: como é que hoje, como é que você avaliaria o ensino da medicina tradicional chinesa no Brasil?
Olha só, interessante. E mais algumas coisas questão, são importantes. Não só como você avaliaria, mas eu queria saber também o que você acha que seria importante para mudarmos, para chegarmos próximo, ou até, quem sabe, o ideal nesse ensino aí. Olha, primeiro, o intercâmbio maior com a China, né? Que é a origem, né? Embora os chineses tenham aí a tradicional acupuntura chinesa, que engloba tudo, mas deixa muita coisa de fora. Esse é um detalhe. Acho que a primeira coisa é essa. Segundo, eu acho que hoje a coisa está indo bem, porque graças a Deus temos aí no meio do ensino profissionais como você, que é um exemplo que para mim é uma referência, a quem eu confio, inclusive os alunos da minha escola, você sabe disso, que eu aponto, digo, vai estar com o professor Bruno Limoeiro. Então, hoje não são muitos, ainda são poucos, com a tua competência. Não estou rasgando seda nem confete, você sabe que eu sou reto direto, mas é verdade, né? Então, já temos bons professores, bons títulos, né? No nosso mercado de livros, né? Intercâmbios interessantes com a França, com a Elizabeth Rochard, que dá muitas aulas aqui para o Brasil, o Fernando Machado, lá de Portugal, esse nosso irmão português, né? E hoje, agora, uma coisa, Bruno, se você me permite, né? Eu vejo também desculpa a expressão, muita escola fajuta aí também, tá? Muita gente oferecendo pós-graduação, que, na verdade, o destino vai dar uma confusão, porque tem muita escola aí que o aluno não se atenta para entrar no site do EMEC para ver se aquela escola, com aquele nome que ele vai estudar, está constando lá no MEC. Entendeu? O cara vai, é o fulaninho de tal, e depois passa alguns dissabores. Então, vê-se essa escola. Agora, com esse momento de pandemia, né, o ensino online ganhou muita força. Você mesmo, com seus cursos, esclareceu e ajudou, sei lá quanta gente, é muita gente, que você reformou, né? O cara estava formado e se reformou com você. Porque tem escola que não forma, mas não forma muito. Então, hoje eu digo assim, tem o professor Ernesto Garcia, lá em São Paulo, que para mim é meu amigo, uma referência. Você aqui no Rio. Tem o Tiago lá de São Paulo também, né? Que estudou lá na China, lá no Europeu. Tem grandes nomes já no nosso, mas o que falta, e que se Deus quiser nós vamos conseguir, o Marcelo Oliva, lá de Santa Catarina, do CIEP, já em breve, ele conseguiu já o curso técnico de acupuntura, né? Tecnólogo de acupuntura, que é 3º grau, mas o que falta é a graduação. Eu acho que o ápice vai ser a graduação e mais. Eu acredito que em breve nos tornaremos uma profissão reconhecida formalmente, né? Eu acho que vamos parar de... Logo, o acupunturista vai abrir a boca orgulhosamente e dizer, eu sou acupunturista. Porque eu vejo, às vezes, com tristeza, algum profissional que diz assim, eu sou dentista, mas sou dentista. Eu sou isso, mas sou fisioterapeuta, mas sou isso. Esse mais sou me entristece muito. Quando o sujeito... Não, eu sou acupunturista. Essa é a minha profissão. Orgulhosamente, com orgulho. Sem e numa outra profissão, usá-la como sustentáculo para a sua atividade. Não há essa necessidade. O ensino da acupuntura, da medicina, que é um segmento da medicina chinesa no Brasil hoje, está entregue hoje temos bons professores, excelentes. Você é um caso desse que eu gosto sempre de citar, como o Ernesto e outros, né? Então, estão chegando ao mercado bons profissionais que orgulhosamente se intitularão acupunturistas. Eu orgulho da nossa profissão que ajuda tanta gente em todos os momentos e nas mais
diversas situações. O acupunturista vai deixar de ser aquele cara reconhecido como trator da coluna, né? A coluna não, é um profissional que atua em muitas frentes com muito sucesso. E a formação será, se Deus quiser, cada vez melhor. Se depender desse velho aqui, ainda vamos trazer muita coisa boa aqui para nós, entendeu? Com certeza. Nós sabemos que assim, a nossa profissão ela é reconhecida pelo Ministério do Trabalho, né? O que falta no Brasil para ter mais fundamento à acupuntura é justamente a graduação em nível superior. E seria interessante nós focarmos uma graduação em nível superior em medicina tradicional chinesa e não somente acupuntura. Isso vai demorar muito. Eu vejo essa parte com um certo ceticismo, porque talvez no futuro distante, mas como diz o próprio ditado chinês, um passo, né, é o primeiro da caminhada. Então, primeiro será reconhecer a acupuntura, aí depois os outros segmentos, quem sabe no futuro uma MTC, sim. Não tem nada, não tem a Ayurveda, que já está aqui no Brasil, a medicina Ayurveda, a medicina chinesa também. Por que não, né? Com certeza. Eu acho que é um caminho natural, né? Mas vai levar tempo porque existem forças contrárias, interesses contrários, né? Até de escolas mesmo que não terão estrutura para um curso desse, para esse grupo também não interessa. Então tem o fogo inimigo e o fogo amigo, né? Aí é complicado, né, pior. Aí é complicado você tentar fazer pela profissão, mas as pessoas dentro da própria profissão estão lutando contra. É o ser humano sendo ser humano, normal. Meu amigo, deixa eu te perguntar. Né? Normal. Hein? Quais são, assim, como é que você vislumbra, né? Quais são as suas perspectivas para o futuro da medicina chinesa no Brasil? Olha, eu vejo crescendo. Eu vejo ocupando muitos espaços, né? Ganhando a importância, a relevância que ela tem que ter, porque o nosso país é um país desse tamanho, com um sistema de saúde com muitas falhas. A medicina chinesa é a grande saída para o nosso povo. Eu não vejo outra saída. Veja que nesse momento de Covid, nós fizemos aquele curso, aquele hospital chinês, 15 dias, sei lá, sei quanto tempo foi, 15 né? dias. E vimos como os chineses utilizaram a medicina chinesa para tratamento da Covid. E vimos até com tristeza remédios chineses, como aquele Anhua, né? Que era um remédio que podia estar aqui no Brasil, ajudando os brasileiros, que infelizmente, por conta da arrogância de certas autoridades, não chegou aonde mais era necessário. Mas sim, eu vejo a medicina chinesa crescendo muito, não como apêndice ou extensão de outras profissões, não, com personalidade própria. Se Deus quiser, eu ainda vou ver algo nessa linha aí. Tenho fé em Deus, entendeu? Não, eu sou isso, mas aquilo. Que, aliás, é bom informar que hoje o sujeito ele é acupunturista e mais alguma coisa. Acupunturista e enfermeiro, acupunturista e fisioterapeuta, acupunturista e sei lá o quê, entendeu? Outra profissão, né? É dessa forma que é colocado, né? Queria aproveitar aqui essa oportunidade para falar de valorizar o sindicato. É importante valorizar o sindicato. Quero ver em breve gente jovem, sabe essa velharada política da antiga, e botar a cabeça fresca, ideia boa, atua lá à frente de um sindicato, por exemplo, para arejar aquilo lá, que já passou da hora de ter sangue novo tocando isso daí no sindicato, que o resto tudo é associação, entendeu? Quem é oficial é o sindicato, o resto é outra coisa lá, é associação com um nome bonito, entendeu? Mas num peso legal não tem. Mas na falta do sindicato,
E aí eu culpo o próprio associado, também não o profissional que não se interessa pelo sindicato. Só na hora que o bicho pega. Aí há um aperto, porque quem defende o profissional é o seu sindicato. Não é nenhuma associação de nome pomposo, não. Associação de nome pomposo cria problema. Vai com ideia lá para Brasília, falar bobagem lá e tal. Entendeu? A questão é a gente fortalecer. A luta continua, companheiro. Não só o conhecimento, sim, né, Walter? O conhecimento tem que ser fortalecido, a capacidade técnica do profissional tem que ser fortalecida, né? A capacidade legal e a capacidade jurídica, que aí sim a gente vai tomar bastante força para poder seguir adiante. Mas vamos lutar por isso, a gente luta pelo ensino, a gente luta pela educação. Vamos lutar. A gente luta pela reabertura do sindicato, vamos lutar por tudo que der para a gente lutar aí, para trazer a medicina tradicional chinesa com mais força quanto para mais pessoas no Brasil, né? O importante é a formação de bons profissionais de medicina chinesa, boas escolas, né? No Rio, São Paulo, Minas, no Brasil todo, né? Eu acho que é isso que é importante. Você é um exemplo aí de estar espalhado pelo Brasil todo. Você está até na África, que eu já sei. Tem aluno até na África. Até na África tem aluno, é verdade. Graças a Deus. Verdade, né? Mas, meu amigo, foi um prazer imenso estar conversando com você, tá? Muito obrigado por todo o conhecimento que você passou para mim, tudo que você fez por mim, tudo que você fez pela medicina chinesa. Nada. Tá? E encerramos aqui agora o nosso podcast de Medicina Tradicional Chinesa com o professor Bruno Limoeiro, entrevistando meu querido amigo, professor Walter Galvão. Na descrição, aqui Obrigado abaixo, pela oportunidade. Eu vou colocar para vocês... foi um prazer. Na descrição, vou colocar aqui para vocês, tá? Todos os links referentes ao que a gente conversou, o contato do professor Walter Galvão, tá? Vou botar o IG do Instagram dele, se alguém quiser o contato com ele, para perguntar alguma coisa, para conversar com ele, ok? E foi um prazer estar com vocês. Um forte abraço e até o próximo episódio. Fiquem com Deus.